Hoje eu vou contar a minha experiência com Deus. Eu tive uma experiência muito grande. Eu fui no mundo, no reino de Deus, fui nas trevas, mas Deus me deu uma chance nova de vencer, de estar aqui, de servir a Ele. Eu, com 6 anos de idade, era uma sexta-feira. Foi o primeiro dia em que eu me mutilei. Eu lembro que eu estava vindo da escola e nesse dia eu senti um tormento muito grande no meu coração. Nesse dia eu andei pela rua e eu sentia assim que eu não devia gostar de mim, eu não devia me amar, que dali em diante a minha vida seria vazia, seria sem rumo, por causa que eu não sei explicar, eu só sentia um vazio muito grande, eu sentia uma angústia muito grande. E aí, desde nesse dia, eu decidi que dali em diante eu ia me condenar todos os dias, porque eu não era merecedora da vida que eu tinha, eu não era merecedora da carne e do corpo que eu tinha. E aí eu me mutilei pela primeira vez. Com quantos anos? 6. E aí eu lembro que eu entrei no banheiro e eu coloquei uma música muito triste. E aí, nesse dia, apareceu um homem pra mim. E ele dizia pra mim que ele estaria ali comigo todos os dias. Todos os dias ele estaria acompanhando aquilo em mim. E aí eu dormia com ele, eu acordava com ele, eu comia com ele. E aí nesse dia eu comecei a viver com ele. Como é que era a aparência dele? Ele era um homem jovem. Ele tinha a aparência da pessoa que eu mais odiava na minha vida. Quem era essa pessoa? Era o namorado da minha mãe. E eu entendia que aquilo ali pra mim era aquilo, não merecia ter outra coisa. Eu simplesmente comecei a viver assim e eu acordava, eu sentia ódio, eu acordava porque eu tinha que acordar, eu comia porque tinha necessidade de comer, eu vivia e abraçava, eu olhava e me comunicava com as pessoas pela simples obrigação. E aí, todos os dias eu me cortava todos os dias, não teve um dia, era como virou rotina. Esse choro é de quê? Esse choro hoje é de alegria por Deus ter me livrado de tudo isso, é de gratidão por Deus ter me tirado isso. E hoje eu olho para essas cicatrizes e vejo que eu venci, eu estou viva, eu poupei a minha família de talvez um sofrimento que, né, seria muito grande. E aí, desde aquele dia,
eu fiquei nisso até os meus 16 anos. E quando eu completei 16 anos, essa rotina que eu tinha começou a se agravar. Eu comecei a me isolar das pessoas, eu comecei a me isolar da minha família, eu comecei a ter ódio da cara da minha mãe, eu comecei a ter ódio da cara de todo mundo que estava ao meu redor. Eu tinha ódio, eu me olhava no espelho e eu tinha ódio do que eu via ali na minha frente. Essas emoções eram suas? Não. Essas emoções não eram minhas. E aí eu tinha ódio, eu sentia ódio de mim mesma. E quando a gente não se ama, a gente não pode amar o próximo. E aí eu pedi muitas vezes eu pedi a Deus, eu pedia socorro, mas parecia que Deus estava tão longe, parecia que Ele tinha tantas outras coisas para fazer, que Ele não ia perder tempo comigo, Ele não ia olhar para mim e dizer: oi, eu tô aqui. Minha mente já estava condenada. Eu não nasci para ser filha de Deus. E aí ali eu comecei a me condenar mesmo. Eu andava na rua, eu achava que o mundo ia cair em cima de mim, eu achava que qualquer um podia me pegar e fazer qualquer coisa comigo. Eu estava exposta à maldade do mundo. E chegou em um nível em que eu não sentia mais nada. Eu não sentia amor, eu não sentia ódio, eu não sentia angústia, eu não sentia vontade mais de pedir socorro. Eu não sentia nada, eu só estava anestesiada. Rodou, eu era um zumbi. Eu acordava, comia normal, não tinha prazer em acordar, em dizer: nossa, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu acordava, eu ia pra escola. Pra que tirar nota boa? Não sei se eu vou estar viva amanhã. Pra que me formar? Pra que eu preciso viver? Pra que eu preciso acordar com as pessoas e dar oi? Pra que eu preciso tomar banho? Pra que eu preciso me arrumar? Pra que eu preciso vestir? Pra que eu preciso respirar? Eu perguntava. Não tinha sentido mais viver pra mim. E aí isso começou a me fazer muito mal. Eu tinha muitas crises de pânico. Eu desmaiava na rua. Eu sentia muita dor de cabeça, muita dor mesmo. Eu tinha muita gastrite, eu vomitava muito, eu sentia dor de barriga, eu comecei a ficar... O meu corpo físico, eu não estava dando conta mais daquilo. E aí um dia, eu estava no colégio. Eu estava no colégio e aí eu passei mal. E eu ficava naquela... Desmaiava e voltava. E eu já estava muito... Meu corpo físico já estava muito doente, mas eu ia no médico e nada, não constava nada, não aparecia nada. Mas aí um dia eu fui no médico e o médico falou que eu estava num nível de estresse muito alto, em que o meu organismo já estava paralisando, ele não estava dando conta mais, o meu cérebro não estava dando conta mais de processar tudo aquilo que eu tinha que viver, acordar e ter energia para conseguir fazer as coisas do dia a dia. E aí nesse dia eu passei muito mal mesmo. E aí a médica foi a ambulância no colégio, tal, me buscou, e a médica que me atendeu viu os cortes que eu tinha. E aí ela perguntou pra mim o que era. E pra mim os meus cortes já eram tão naturais
em que eu não tinha mais necessidade de esconder. Eu falava, coisa normal do dia a dia, normal. E aí ela conversou com a minha mãe nesse dia. E nesse dia ela falou pra mim uma palavra assim que não foi de Deus, não foi dela. Eu entendo hoje que não foi ela que estava dizendo aquilo. Quem falou pra você? Médico ou sua A mãe? minha mãe, ela falou pra mim: se você for morrer, morra sozinha. E aí ele pra mim, eu decidi naquele momento ali, eu vou morrer sozinha. Aí eu fui pra casa, tomei os medicamentos, tudo lá no hospital e tal, voltei pra casa, minha mãe saiu, me deixou em casa e foi pro trabalho. E uns 2, 3 meses antes, o médico tinha passado remédios pra mim poder me acalmar, pra mim poder dormir, pra mim poder ter fome, pra mim poder viver. Eu estava vivendo quimicamente, eu precisava de remédios pra mim conseguir viver. E aí, nesse dia eu decidi tomar todos os remédios. E aí esse homem apareceu lá. Ele apareceu lá e disse pra mim: olha, você vai tomar todos os remédios e você vai tomar e tudo vai se resolver. Era a mesma forma, a mesma aparência? Era a mesma aparência, né? Todos esses anos. Daquele namorado da sua mãe? Isso. Desde os meus 6 anos de idade, aquele homem me acompanhava. E aí eu tomei todos os remédios. E aí eu, no delírio do efeito dos remédios, ele falou assim pra mim: vai na cozinha e pega a faca. Eu fui na cozinha, peguei a faca e desde então eu não lembro mais. Eu lembro que eu sentei na minha sala e aí eu lembro que eu olhei pro teto e eu vi um buraco bem assim. E aí esse homem ia pro buraco e falava: me dê sua mão, tudo vai acabar. Aí eu dei a mão pra ele. Quando eu passava do buraco, eu acordava numa festa. E aí nessa festa eu não sabia onde eu estava perdida. Estava perdida ali no meio daquela festa. Era uma festa muito chique, com drink e música, muito barulho. Uma festa assim, todo mundo se divertindo. E aí eu ficava ali, estava perdida, e eu ficava: gente, onde eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Aí chegava a mulher e falava assim pra mim. Qual que era a aparência da mulher? Ela era uma mulher de cabelo vermelho. Ela era magra, bem bonita assim, sabe? Um corpo destruído pela estética. Ela era bonita assim, fisicamente. Ela tinha um cabelo grande e ela estava vestida num vestido preto com vermelho, muito bonito. Ela estava no salto. E aí ela falava assim pra mim: nossa, quanto tempo eu esperei você. Aí eu olhava pra ela e falava assim: como assim? Nunca te vi, não sei quem é você. Aí ela pegou e falou assim: você nunca me viu, mas eu te vejo há muitos anos e eu estou com você há muito tempo. Aí eu falava pra ela assim: como assim? Eu não sei nem onde eu tô, o que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo aqui, onde eu tô. Aí ela falou assim: calma que você logo vai entender. E no que ela falava isso, eu sentia perdida assim, uma angústia e tal. E aí quando ela falou, parou um moço bonito também. Ele tinha um cabelo preto, bem preto mesmo, tipo americano. Ele tava de terno. E aí ele pegou e falou assim: hoje vocês acham que aqui é festa,
Vocês acham que realmente vocês vão ter festa? Vai ser diversão, vai ser brincadeira, vai ser prazer. O prazer de vocês acabou, porque agora o prazer quem vai sentir sou eu. E aí, quando ele falava isso, o chão caía. No que o chão caía, a gente caía num poço. E era um poço muito fundo, muito fundo. E nesse poço, era como se fosse um formigueiro. Um pisando no outro, um em cima do outro. E era tipo como se tivesse muitas pessoas num lugar pequeno. E tivesse muitas pessoas sendo esmagadas ali. Eles estavam sendo esmagadas. E elas sentiam muita angústia, porque tinha espíritos e demônios ali que sugavam a escuridão, porque aquelas almas não tinham mais luz e elas sugavam porque eles estavam com muita sede de luz e não tinha luz ali, então eles sugavam a escuridão que havia naquelas almas. E tinha muitas almas gritando e era muito barulho, era muita angústia, muito medo, muito desespero, muita escuridão. E ao mesmo tempo que tinha muita escuridão, tinha muito calor, era muito quente. Mas era um quente torturante. Não era um quente como Deus queima a gente no coração, era um queimar torturante, um queimar de dor. Como se aquele fogo tomasse você de dor, te torturasse. Aí, e nisso tinha muitas almas que rastejavam pelas paredes assim, e elas cravavam a unha assim, como se nunca fossem desistir de sair dali. Eu não vou desistir, eu vou tentar. E elas pediam por misericórdia. E tem um detalhe que elas pediam por misericórdia ali, mas a misericórdia dele era aquele reino. Ali era um reino, era um lugar e era um território dele. As almas pediam por misericórdia por ele, mas essa era a misericórdia que ele tinha dele, daquelas almas que estavam ali. Me socorre. Aquele era a maneira dele socorrer ali aquelas pessoas, aquelas almas que estavam ali. E aquilo ali era tão apavoroso, tão angustiante. E as almas gritavam por misericórdia, e elas pediam ajuda. E elas tentavam escalar para uma portinha tão pequenininha. Era uma portinha micro. E nessa portinha tinha uma luz. E quando você olhava bem atentamente, nessa portinha tinha um homem e ele olhava chorando. Ele chorava muito, muito mesmo. E essas almas estavam cavando e escalando aquilo desesperadamente. E aí, quando elas estavam chegando, vinha um demônio e puxava elas de volta. E elas não cansavam, porque aquele sofrimento é eterno. E aí eu lembro que eu estava ali, eu via tudo aquilo, eu não sabia direito onde eu estava. Eu olhava para aquele moço que estava lá e ele ria muito. Ele ria muito, mas ao mesmo tempo que ele ria... Do cabelo moicano? Do cabelo moicano, que tinha falado pra gente que agora ele ia ter prazer. Ele, ao mesmo tempo que ele ria e que ele tinha prazer, ele tinha mágoa, ele tinha angústia, ele tinha ódio, ele tinha raiva, ele tinha desespero por sol, pela luz, porque ele não aguenta mais.
E aí eu olhava aquilo e eu falava assim, onde eu tô? O que eu tô fazendo aqui? E aí eu olhava para aquela portinha e em pensamento eu falava assim, Senhor, eu vivi o inferno na terra, eu vou viver o inferno aqui? Eu não tirei a minha vida porque eu não gostava dela. Eu tirei a minha vida porque eu não tinha outra maneira de tirar a dor e a angústia que eu sentia. E eu tô aqui, eu tentei, eu achei que isso de tirar a minha vida ia me trazer paz, mas eu não quero ficar aqui. O Senhor não me vê, o Senhor não está comigo. Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor nunca olhou para mim? Eu sou condenada assim, sem mais nem menos. O Senhor não me salva, não. O Senhor não olha para mim, não. Por quê? Por que o Senhor me colocou no mundo para sofrer e eu estou aqui agora para sofrer também? Por favor, me socorre. Me tira daqui. Me dê paz. Eu quero paz. Eu busco por paz. Eu quero ver luz. Eu quero só viver em paz. Eu quero ter paz no meu coração, porque eu não aguento mais. O meu coração, a minha alma não aguenta mais. E aí, no que eu falava isso, eu virava um redemoinho. Um redemoinho dentro daquele lugar, e várias almas rodando nesse redemoinho, e as pessoas gritando, e aquela coisa. E aí, esse moço que estava chorando naquela mini portinha vinha e falava assim pro moço que estava ali, que tinha falado que ele ia sentir prazer. E aí veio esse homem e falou pro outro assim: aqueles que buscarem a Deus e buscarem o amor de Deus serão salvos. Aqueles que estão perdidos e que buscam por paz, mesmo no abismo do inferno, terão salvação. Aqueles que buscam a mim e ao meu reino, mesmo no abismo do inferno, estarão salvos. E aí ele me puxava. Ele pegava um cajadinho e me puxava. E aí quando eu passava daquela mini portinha, eu sentia uma paz tão grande dentro de mim. Eu sentia um amor tão grande dentro de mim. E uma alegria tão grande, uma gratidão tão grande, que eu não consigo explicar o que eu estava sentindo ali. Porque foi uma coisa incrível. Foi um sentimento incrível. É como se você ganhasse na loteria milhares e milhares e milhares e milhares de vezes. Como se você tivesse uma alegria, uma paz tão grande dentro de você, que você descansa. E aí aquele homem falou assim pra mim. O moço que tirou você do poço? O moço que tirou eu do poço, ele dizia pra mim que ele me via assim, que ele chorava comigo sim, e que ele estava comigo sim, que ele estava vendo eu lá na terra. Ele me via sim, ele estava comigo sim. E aí eu abraçava ele, e eu sentava no colo dele, e eu olhava pro rosto dele assim. Eu olhava pro rosto dele e eu só queria ficar ali, sabe? Eu só queria estar ali. E eu olhava pra ele e ele tão lindo, tão majestoso, tão amoroso, tão...
Ele é vida. Ele é vida. E aí ele me mostrava, ele me levava para uma sala assim, e ele me mostrava num painel bem grande. Bem grande, ele me mostrava aquele painel e eu via eu caída no chão, eu via minha mãe chegando, me vendo ali naquela situação, eu vi ela me pegando no colo e questionando Deus e perguntando para Deus por que aquilo estava acontecendo com ela, por que aquilo estava acontecendo ali. Ela se sentiu culpada, ela se sentiu acusada, se sentiu perdida. Mamãe. E aí eu vi aquilo ali, eu vi os bombeiros chegando em mim e falando, tentando me reanimar, tentando salvar a minha vida, e eles falando, ela tá morta, vamos tentar reanimar ela, o coração dela parou. Eu via tudo aquilo e eu perguntava para ele, por que você está me mostrando tudo isso? Por que você está fazendo eu ver tudo isso se isso aí não faz mais parte de mim? Eu tô aqui agora, eu quero ficar aqui agora. Por favor, não me manda para lá de novo. Não me manda para lá, eu não quero sofrer de novo, eu não quero ter angústia de novo, eu quero ficar aqui, não me manda para lá de novo para sofrer. Aí ele falou para mim assim: você vai voltar porque muitas pessoas precisam de você na terra. Através de você, eu vou te usar para tocar em muitas vidas, para tocar em muitos corações, para mostrar o amor que eu tenho a muitas pessoas. E através de você, eu salvarei muitas pessoas serão salvas, muitas pessoas serão reconstruídas, muitas pessoas vão ver que eu estou com elas. E aí eu falaria, eu vou voltar para sofrer, eu vou voltar para você me abandonar de novo e eu ficar sozinha. E ele falou, acredita no que eu te prometi, acredita no que eu estou te prometendo, eu estou contigo e você vai voltar, mas eu estarei contigo todos os dias. Eu vou cumprir a minha promessa. O seu propósito não acabou. O seu propósito não parou aqui. Eu vou te usar, minha filha. E aí eu falava para ele, eu só vou voltar se o Senhor me prometer que vai estar comigo e vai me ouvir todos os dias e vai usar a minha boca para falar. E aí ele me trouxe de volta. Ele me prometeu que a vida que ele tem para mim é abundante, que a vida que ele tem para mim é extraordinária. E eu não sei se Deus está me usando hoje, aqui, agora, fazendo esse vídeo. Eu não sei aonde esse vídeo vai dar. Eu não sei o motivo pelo qual eu estou aqui hoje. Mas Deus está queimando no meu coração agora. Para dizer que você que está hoje sofrendo, para você que está hoje perdido no abismo, acredita, Deus te tira de lá. Deus tira todos nós. Deus olha todos os dias por nós.
eu vi a morte, eu estive lá. Mas isso não justifica. Isso não quer dizer que Deus abandonou a gente. Isso nos fortalece. Isso nos traz sabedoria. Isso nos traz fortaleza. Isso nos traz fé. Porque Deus não é brincadeira. Deus não é um filme da Disney. Deus não é um Mickey que está escondido um homem comum. Deus, Ele é real. Eu vi Ele. Eu sentei no colo dele. Eu estive com Ele. Deus, Ele habita aqui. Ele habita aqui. E Ele olha todos os filhos dele todos os dias. Todos os dias Ele acorda. Todos os dias Ele está aqui. Ele dorme com você ao seu lado. E onde Deus habita, nenhum mal alcança. Onde Deus está, nenhum mal alcança. Eu entreguei o meu eu para Deus. Mas isso não significa que eu não passe por tribulações, que o inferno parou de tentar me alcançar. Ele está aqui ainda tentando todos os dias. Mas aí, quando eu penso isso, eu agradeço a Deus pelo livre acesso que Ele deu a mim para falar com Ele. E eu pergunto: Senhor, onde você está? Senhor, não me deixa sozinha. E Ele fala comigo e Ele diz: acredita, minha filha, acredita na promessa que eu te fiz. Acredita na vida extraordinária que eu te prometi. E se Deus tem uma vida extraordinária para mim, Deus tem uma vida extraordinária para você também. Deus tem uma vida extraordinária para todos aqueles que clamam para Ele.